oceano do Minecraft é o mais denso e cheio de vida que todos nós conhecemos, e agora, imagine se pudéssemos colocá-lo inteiramente dentro de um cubo gigante. Pois é, essa missão foi idealizada pelo youtuber CookieGod, que além disso, cumpriu ela no modo hardcore. Ele começou pegando um baú completo de terra e iniciou a demarcação das estruturas num terreno de florestas e montanhas. Primeiro, faremos um pilar que vai do chão até os céus para basear a altura da construção, e após, faremos uma estrutura que simula um círculo gigante que será o topo do local onde ficará o nosso oceano e será envolvido por uma base feita de vidro que simulará uma jarra gigante. Dentro desse local, nós iremos ter monumentos aquáticos, corais, navios afundados e outras coisas customizadas como tubarões, polvos e submarinos. Além disso, alguns mobs pacíficos e hostis serão levados para compor a nossa fauna aquática. E após a finalização do círculo de terra gigante, que durou mais de uma hora para ser feito, iremos realizar uma piscina gigante no topo deste círculo para abastecer nosso monumento quando ele estiver pronto. E agora que essa estrutura está finalizada, iremos montar as paredes de vidro que servirão como sustentação para toda a construção. Para isso, foi requerido muita areia a fim de obtermos o maior número possível de vidro. Nos baús, só contávamos com algumas centenas delas, então partimos para o The End, onde conseguimos encontrar milhares de areias para iniciar o craft do que necessitamos. Após alguns longos minutos de fornalha, já tínhamos todo o material o qual necessitávamos. Assim, iniciamos a construção de todas as paredes, ou melhor, das muralhas de vidro. E não foi fácil, já que o posicionamento errado de qualquer um desses blocos implica dizermos que o perdemos, já que não é possível recuperar vidro. E rapaziada, antes de continuar com o vídeo, o Super LOLzão vai ajudar na autoestima de todos nós. Como vocês sabem, para nós homens, o cabelo é uma das coisas mais importantes para deixar a autoestima lá no alto. Por isso, para você que está começando a reparar nas entradinhas crescendo, ou já vê a calvície um pouco mais avançada, eu quero te apresentar a Manual e os seus produtos. Cada caso é personalizado e avaliado por um médico, tudo de forma online. Então eu, por exemplo, recebi o shampoo, a biotina de uso oral e o minoxidil com aplicador para o local. O melhor de tudo é que o frete é grátis, além da caixa e embalagens do produto serem super discretos. O tratamento é comprovado e não é apenas para quem já está calvo, mas também para o princípio da calvície. É muito importante que o uso seja contínuo e os resultados tendem a ficar mais visíveis a partir do 4º mês de tratamento. Então, se você ficou interessado, basta acessar o site e responder ao questionário para um médico prescrever o melhor tratamento para você. No link que está na descrição, você ainda tem acesso ao cupom ELMINE40 para 40% de desconto. Vai lá e corre porque é por tempo limitado. E bem, no entanto, após mais ou menos 6 horas apertando o botão esquerdo do mouse e posicionando centenas de milhares de vidros, conseguimos finalmente finalizar essa parte da estrutura. E enfim, agora nós podemos finalmente começar a transformar essa belezinha num verdadeiro oceano. Então a próxima tarefa do youtuber foi remover todas as árvores e aplanar o terreno, destruindo montanhas, terras e gramas. Em seguida, ele substituiu todo esse material retirado por areia, cascalho e o mais complicado de ser conseguido, por argila. Mas bem, com o duplicador de areia, temos esse material de forma infinita, e o mesmo vale para a terra e para a pedra. Agora, esse mesmo discurso não vale para o cascalho e para a argila, os quais iremos ter que conseguir de forma manual. O cascalho seria coletado nos montes e no Nether, e a argila nós não temos escolha e teremos de ir ao fundo de oceanos e rios para consegui-lo. E com os recursos em mãos, CookieGod fez um pilar gigante no meio do nosso monumento que vai desde o fundo até a superfície, e essa estrutura nos dará a sensação de estarmos dentro de um aquário, pois irá possuir corais e outros objetos marítimos. Vamos começar com um pequeno círculo bem ao fundo, estendendo para baixo e também para a superfície, e ao final temos uma estrutura bem um pouco desagradável, mas sem problemas, iremos consertá-la e trazer um aspecto melhor. Após isso, iremos substituir toda a grama restante por areia, cascalho, argilas e pedras lisas a fim de simular o fundo do oceano. Apenas para preencher um perímetro do local levamos 30 minutos e a área inteira nem se fala porque custou nada mais nada menos que 2 horas. Mas finalmente, depois desse processo árduo, obtemos o nosso fundo do oceano, e para complementar, cavernas naturais surgiram nas encostas das montanhas, e aqui iremos construir pequenos monumentos que simularão pequenas vilas, mas deixaremos isso para daqui a pouco. E saindo da estrutura para poder contemplá-la de longe, o youtuber percebeu que ela ainda está um pouco esquisita e incompleta, mas se fizermos um exercício mental e imaginarmos ela toda decorada e cheia de água, veremos que esse é um projeto um tanto quanto promissor. E para cumprir a nossa promessa, vamos começar adicionando corais marinhos. Por isso, necessitamos ir aos oceanos para coletar mais algumas centenas. Alguns minutos e quase mortes depois, finalmente podemos começar a posicionar alguns desses
esses objetos no nosso monumento. No entanto, um detalhe bobo foi completamente esquecido: a água. Os corais não sobrevivem sem ela. Tudo bem, nós deixamos para posicionar os corais ao fim da construção, e nesse momento a melhor opção foi buscar construir outros objetos oceânicos, como submarinos, navios afundados e até mesmo um monumento marinho. Então vamos em busca deste último. Primeiramente, nós iremos atrás de um templo de Guardian e depois entraremos nele, eliminaremos todas as criaturas hostis que lá vivem e coletaremos todo o material necessário para isso. E a tarefa pode parecer fácil, mas não é. Os Guardians são um dos bosses mais chatos de serem derrotados devido ao efeito de lentidão que ele nos gera. Foram necessários alguns minutos até que tudo estivesse seguro e pudéssemos ir atrás dos blocos de prismarinhos. E agora que já possuíamos todos os recursos necessários, nosso herói tentou recriar com todos os detalhes o monumento do oceano. E o fato de não termos tanto espaço assim faz com que seja necessário que usemos bem a nossa criatividade. Ele começou construindo uma base reta com os blocos coletados, aplanando o terreno e demolindo algumas montanhas. Depois, ele fez as paredes provisórias e alguns pilares mais grossos para a sustentação da estrutura. Além disso, finalizaremos o teto da construção e agora iremos terminar as paredes internas, também feitas de prismarinhos, escadas e alguns objetos decorativos como a lanterna marinha. E o resultado não poderia ser mais satisfatório. Temos uma bela estrutura que simula o templo de Guardians bem na nossa casa. E agora, partindo para o próximo passo, dessa vez iremos construir algo que também já existe no Minecraft, um navio naufragado. Antes de tudo, precisaremos ir até a farm de madeira para pegarmos o máximo que pudermos desse material. Feito isso, iniciou-se a construção do barco. Primeiramente, começou-se pelas pontas do navio, que será feito entre uma duna de areia para que possua um tom de naufragado. Em seguida, montaremos as velas e o convés, que terão um aspecto quebrado para simular um acidente em alto mar. Após a finalização dessa tarefa, construiremos outros 2 desse e espalharemos pelo oceano. Dito e feito, projeto finalizado, vamos para o próximo. E a próxima construção foi de algo que funciona dentro da água. Sim, um submarino. Utilizando-se de concreto cinza em toda a base, em poucos minutos o casco da construção já estava quase pronto. No entanto, à primeira vista, a aparência dele não agradou tanto. Então, depois de alguns minutos, lapidando a parte interna e adicionando alguns blocos variados, o submarino finalmente ficou bem bonito e realista. E vocês lembram que no início do vídeo eu havia citado que existiam algumas cavernas restantes? Então, iremos agora tentar construir algumas mini-vilas dentro delas que servirão como uma espécie de sociedade secreta. Então, Cookie God começou minerando e posicionando alguns blocos, e para isso foi necessário utilizar quartzo, mas nada tão extravagante, apenas casas simples. Depois da parede, colocaremos a porta e finalizaremos o teto com prismarinho. E agora, seria necessário replicar mais algumas dessas casas para que tenhamos a nossa mini Atlanta. Depois de termos finalizado tudo, vamos checar o resultado. É claro que quando tudo estiver pronto e a água chegar ao local, ficará ainda melhor, visto que o objetivo é que essa seja uma cidade naufragada. Enfim, vamos partir para a nossa próxima construção. O nosso guerreiro foi até sua base buscar alguns recursos como tijolos de pedra, escadas e slabs, e isso para que possamos juntar materiais a fim de construirmos uma ruína naufragada. Além disso, iremos até uma stronghold com a finalidade de buscar alguns blocos que só existem lá. Agora, voltaremos ao nosso monumento e iniciaremos a construção da ruína, localizada bem no topo do pilar central. A intenção é fazer esse local parecer um ex-campo de batalha, onde várias guerras foram lutadas há séculos atrás. Além disso, queremos deixar algumas marcas que remetem à ancestralidade, como a destruição e vestígios de materiais. No início, começaremos posicionando algumas pequenas ruínas ao redor do local e finalizaremos com pequenos pedaços de grades de ferro e alguns blocos de ouro. No futuro, serão plantados alguns corais, vegetações e gramas, mas antes temos que esperar até termos água. Depois de concluirmos a estrutura, voltaremos ao fundo da nossa base para construirmos uma cratera. A ideia é fazer parecer que esse novo local foi recentemente atingido por um meteoro. Para isso, voltaremos para nossa base para buscar alguns materiais, ou melhor, algumas pedras lisas, a fim de transformá-las em tijolos de pedra. Após isso, iremos até lá e substituiremos algumas terras e areias por pedras e adicionaremos pedregulhos, slabs e stone bricks. E além disso, abriremos um grande espaço no chão para simular a cratera. Outras pedras foram posicionadas no ar, utilizando-se de linhas, e por fim, adicionaremos fogueiras no fundo do local para dar uma sensação de que ali houve uma explosão recente. Após isso, uma ideia bem interessante surge: por que não posicionamos várias fogueiras dentro de alguns lugares para dar a sensação de que ali existem vários vulcões marinhos? E foi isso mesmo que fizemos. Depois de alguns minutos, tudo estava perfeitamente finalizado, e agora que tudo isso estava pronto, vamos variar um pouco e trabalhar na superfície de nosso monumento. Temos um pouco de sorte, isso porque estamos em um local de neve, o que faz com que a água que esteja no topo seja congelada. E para a ideia inicial, isso é perfeito, já que uma parte dessa superfície seria justamente um local de gelo. Vamos começar montando alguns icebergs, e para isso foi necessário, obviamente, retornar à nossa base para buscar alguns materiais. Vamos precisar de todos os tipos de gelo: o azul, o package e o comum.
nenhum desses estava na quantidade suficiente, então foi necessário buscar mais desses recursos nos biomas de neve. Enquanto o youtuber voava até lá, tivemos um imprevisto na nossa viagem. Sim, a Elytra quebrou enquanto ele estava literalmente voando com ela. Devemos salientar que esse é um mundo hardcore e só não perdemos todo o progresso e o mapa porque estávamos segurando um totem da imortalidade. Enfim, nós estávamos a nada mais nada menos que 3.000 blocos de distância do nosso destino final, então a única alternativa que restava era buscar algumas matérias-primas a fim de consertar a Elytra, e depois que isso foi feito, finalmente podemos retornar à tarefa de conseguir gelo. Partiu o bioma de neve e chegando lá, demos de cara com alguns icebergs e com uma família de ursos polares, ou seja, exatamente aquilo que nós estávamos buscando. E agora que todos os recursos haviam sido coletados, vamos voltar ao nosso monumento para que possamos iniciar a construção da superfície e vamos começar montando os icebergs que serão feitos de gelo azul comum e de neve, e o resultado final ficou extremamente agradável. Agora iremos construir algo que ainda não existe no Minecraft, vive no fundo dos mares e possui tentáculos. É isso mesmo, estamos falando do polvo. Iremos fazê-lo como se ele estivesse tentando fugir do aquário gigante com seus tentáculos agarrados nos vidros laterais, e para isso fomos até nossa base buscar algumas terracotas. Além disso, pegaremos madeira de acácia e por último iremos em uma caverna para buscar dripstones. Depois que tudo foi coletado, começaremos abrindo um espaço na estrutura que segurava a água, e neste local começaremos a montar a forma do nosso polvo. A base será feita com terracota e a parte exterior com algumas dripstones e escadas, e por fim os olhos serão feitos de cimento escurecido. E no final o nosso polvo não tinha nada de assustador, pelo contrário, parecia bem simpático. No entanto, creio que o objetivo de fazer parecer que ele esteja tentando escapar do monumento foi cumprido com sucesso. E enfim, continuando as tarefas, o próximo mob a ser construído foi um tubarão que também não existe no Minecraft Vanilla, e para fazer isso precisaremos coletar alguns blocos em cavernas, montanhas e biomas distantes. E enquanto o youtuber cumpria essa missão, infelizmente perdemos a nossa poderosa picareta de diamante encantada, mas tudo bem, vida que segue. E enfim, após coletarmos tudo o que precisávamos, iniciamos a construção do tubarão, que ficará localizado bem acima do navio naufragado que tínhamos feito antes. Após alguns minutos de trabalho e utilizando-se praticamente do mesmo material que o polvo, o nosso tubarão estava finalmente pronto. E para fazer companhia, Cookie God decidiu também fazer um tubarão cabeça de martelo, e a base de recursos será a mesma dos animais anteriores, e isso fez o trabalho ser bem mais rápido e prático, sendo finalizado em alguns minutos. E este possui os olhos nas laterais da cabeça e barbatanas um pouco mais destacadas que o tubarão comum, e nesse momento já temos 3 animais marinhos construídos no nosso aquário gigante. E não podemos esquecer, claro, da nossa querida tartaruga, que será feita com madeira refinada e pedra do fim. E bom, para isso necessitamos ir até o T-End, já que não tínhamos o suficiente em nossa base. Além disso, nosso herói pegou algumas cabeças de Wither Skeletons emprestadas da sua própria base. E enfim, com tudo em mãos, a tartaruga terá o seu lugar perto do polvo, ou seja, na superfície. A sua base será montada com endstone, a sua casca será de madeira refinada e seus olhos serão feitos com nada mais nada menos que 2 cabeças de Wither. O resultado final não poderia ter ficado mais bonito, ou melhor, mais fofo. E apesar de termos alguns problemas técnicos, como buracos na superfície do monumento, vazamentos de água na parte interna e spawn de mobs na construção, vamos seguir em frente e partir para nossa próxima tarefa. Até o momento, o nosso oceano não conta com muita variedade de cores e por isso iremos construir alguns peixes. O primeiro será feito de lãs azuis, amarelas, vidros e blocos de ouro. O segundo peixe será a Dory do filme Procurando Nemo. Ela será representada com os mesmos blocos do anterior, mais madeiras de acácia e lã ciano. E nesse momento nós temos todos os mobs que planejávamos inicialmente para o nosso oceano: 2 tubarões, um polvo, uma tartaruga, e agora o próximo passo foi quebrar toda a terra que segura a água na superfície para deixar ela encher todo o nosso aquário. Enquanto isso, iremos buscar alguns mobs para cá, tanto os OX quanto os pacíficos. Para isso, foi necessário ir à nossa base e à farm de slime para buscar alguns itens a fim de gravetar alguns laços. E dito e feito, indo aos mares e rios para acharmos golfinhos, o youtuber os levou direto para o seu novo lar. Nesse momento, percebeu-se que o aquário ainda não estava completamente cheio e havia alguns problemas, como vãos de água perto das construções customizadas e partes do fundo do oceano que ficaram secas. E 2 horas depois, reorganizando a água, estava tudo perfeitamente preenchido e agora sim o nosso oceano estava pronto para receber vida. No meio do caminho, enquanto íamos buscar os nossos golfinhos de volta, demos de cara com algumas tartarugas, então por que não aproveitar a viagem? Iremos capturá-las, nomeá-las e levá-las de forma manual para dentro do aquário. Enfim, depois de uma longa e lenta jornada, as tartarugas foram os primeiros mobs a chegar até o novo lar. Aproveitou-se também para reproduzi-las, então as safadas fizeram coisas sem roupa para que tenhamos mais filhotes e consequentemente mais tartarugas em nosso aquário. Agora, finalmente, podemos voltar para a missão Golfinho Secreto, e essa tarefa foi extremamente fácil, pois bastou apenas capturá-los com cordas e puxá-los para o nosso monumento.
momento. E faz o L porque vamos buscar algumas lulas. O esquema para tê-las será o mesmo dos golfinhos, mas com a diferença que elas possuem menos resistência fora da água. E por esse motivo trouxemos alguns baldes cheios caso elas estejam sufocando. E no meio do caminho, enquanto levávamos nossas queridas, uma dúvida parou no ar e gerou uma sábia reflexão. Por que diabos estamos tendo o trabalho de trazer lulas ao aquário se elas não spawnam naturalmente nos focos de água? E enfim, partimos direto ao alto mar para coletar alguns peixes tropicais, e ao todo no Minecraft nós possuímos 20 espécies, e por isso vamos capturar todas elas, e depois de passarmos algum tempo caçando, finalmente completamos a coleção. E agora existem outros dois mobs que necessitamos ter em nosso monumento, o urso polar e o axolote. Esses últimos são facilmente capturáveis, pois temos um aquário deles perto de nossa base principal. Iremos levá-los para dentro dos templos naufragados a fim de evitar que eles devorem nossos peixinhos. E agora partiu buscar os ursos polares. A viagem até o bioma de gelo foi rápida, pois existe um relativamente perto de nosso monumento. Encontramos e capturamos uma família de ursos e resta-nos apenas levá-los ao aquário. E depois de algum tempo, finalmente estávamos próximos do nosso destino final. No entanto, o objetivo principal era deixar os bichos nos icebergs que ficam localizados na superfície do aquário, e para isso teremos que construir uma escadaria gigantesca com a finalidade de transportá-los com eficiência. E essa construção durou mais tempo que o transporte dos ursos. Entretanto, depois de terminada, a escada fez seu trabalho com êxito e conseguimos trazer os animais com segurança. O único problema é que os ursos vão a todo momento para bordo do oceano, correndo sérios riscos de cair e perder a vida. No entanto, de alguma forma que não é possível explicar, a programação deles não os permite avançar para as partes sem blocos. Dessa forma, apesar de permanecerem nas bordas, eles não pulam de lá. E agora, para finalizarmos o nosso grande projeto, o youtuber realizou a tarefa mais esperada, aquela que teria sido a primeira do vídeo se não fossem os imprevistos. Iremos enfeitar todo o nosso oceano com os belíssimos corais do mar. Nós finalmente conseguimos construir e montar o oceano inteiro em nosso mapa no modo hardcore. O resultado ficou incrível e com certeza merece o seu like e a sua inscrição.